Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que nenhum mal tocará na tua vida e nem na tua casa. Que o sangue de Jesus cubra a sua vida, cubra seus filhos, guarde a sua entrada e a sua saída. Declaramos por terra toda obra de maldade, todo tipo de ataque espiritual direcionado a ti, direcionado aos teus negócios, direcionado à tua família, tudo aquilo que vem para tentar tirar você do propósito de Deus, tudo aquilo que vem para tentar lhe desanimar, nós repreendemos o nome de Jesus. Cancelamos ataques espirituais que vêm na mente, ataques espirituais que vêm trazendo cansaço, trazendo peso, trazendo opressão, trazendo atrapalhos, destruição. Nós quebramos isso em nome de Jesus Cristo e declaramos justiça de Deus na tua vida e profetizamos justiça nas tuas portas. Tudo aquilo que está destinado por Deus para vir a você, que chegue a você, que as existências sejam quebradas, que todo tipo de opressão do inimigo tentando impedir, todo tipo de dissuasão espiritual seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Que toda arma forjada, que toda mentira, toda invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, inveja, planos do inimigo sejam desfeitos no nome de Jesus Cristo. Declaramos que tu e toda a tua casa estão abençoados, estão guardados. Declaramos que estamos firmes com nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Declaramos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, nos conduzirá em todas as coisas e de modo algum estamos sós. A presença de Deus está na nossa vida, a presença de Deus está aqui conosco e nós invocamos o nome poderoso de Jesus, para que a presença dele seja cada vez maior na nossa vida. Senhor, encha-nos da tua presença, encha-nos do teu favor, encha-nos da tua graça. Também eu oro, Senhor, pela salvação de todos dessa família, para que todos conheçam a Jesus e que se cumpra aquela palavra que diz: se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa, toda a tua família. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra profética, que no dia de hoje nós veremos a boa mão de Deus conduzindo o melhor para o nosso caminho. E tudo aquilo, Senhor, que não for o que o Senhor tem para nós, que seja tirado do nosso caminho, mas o que o Senhor tem para nós, que venha. Oramos também por uma restituição e por uma restauração. Tudo aquilo que foi tirado injustamente, que pertencia a nós, que estava no nosso caminho, nós oramos para que haja restituição, oramos para que haja restauração no nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos fala que Deus visita a injustiça. Tudo que foi tirado de José foi restituído na vida dele. Tudo que foi tirado de Jacó foi restituído na vida dele. Então o nosso Deus é um Deus de restituições. Inclusive, essa é uma oração que a maioria dos filhos de Deus não fazem, mas que devem fazer. Nós devemos orar por restituição e por restauração. Deus restituiu a vida de Jó. A Bíblia diz. Ou seja, Deus visita a injustiça no nosso caminho. É por isso que nós temos que orar. O segredo de todos os homens que tiveram restituição foi uma vida com Deus, foi um ouvir a Deus, foi orações. E isso nós não podemos parar de fazer. Por isso eu estou sempre orando. Justiça nas portas. Eu já falei para você, e hoje é o dia também que conclusões acontecerão. Amém? Hoje é o dia que conclusões acontecerão. Deus vai colocar
inclusive respostas dentro do seu coração para você tomar decisões certas no dia de hoje. Em nome de Jesus, coisas que você estava protelando em decidir, hoje vai haver conclusão, hoje vai haver decisão. Receba aí com palavra profética, Deus vai dar hoje para você a paz no seu espírito, para você tomar as decisões certas que você precisa para a sua vida. Você crê nessa palavra como profética para a sua vida? Então, receba ela aí. Eu quero começar hoje e não esqueça de escrever aqui nos comentários: estou firme com os meus pés em Jesus, na rocha do meu sustento. Escreve aí: estou firme. Não deixe o diabo tirar você da oração ou da presença de Deus. Deus está fazendo uma obra grande. Amém? Eu creio nisso. Eu quero dar o testemunho aqui da Simone, e ela escreveu assim: eu venho testemunhar sobre a minha saúde. Sempre tive pedra nos rins e com o tempo isso foi se agravando. Estava também com muita gordura no fígado e era muita mesmo. A médica disse que meus rins apresentavam 2 cistos, além dos cálculos, e eu também tinha algumas pedras na vesícula. Fiquei muito assustada, especialmente após ter uma crise de vesícula e achei que ia morrer. Comecei a orar com você e um dia, na sua oração, você declarou que o Senhor estava me curando. Precisei retirar a vesícula e para isso fiz vários exames, inclusive uma biópsia do fígado. E para minha surpresa, os resultados mostraram que não tenho mais nada nos rins e a gordura no fígado desapareceu. Que Deus abençoe sua vida e sua família e que o Senhor continue te usando para orar pelas pessoas. Deus é fiel. Deus é fiel, que Deus te abençoe. Eu fico feliz, a tua alegria é a minha alegria, a tua vitória é a minha vitória. Amém? A Deus toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Só Deus para fazer isso na tua vida, irmã. Só Deus. Isso é um milagre de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer a terceira parte da mensagem, onde eu tenho falado sobre o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é uma voz. Escreve isso aqui nos comentários. O silêncio de Deus é uma voz. A Bíblia nos diz no Salmos 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Essas palavras de Davi, elas expressam um sentimento de desamparo e aparente silêncio de Deus diante do sofrimento que Davi estava enfrentando. No entanto, você tem que entender que todos nós sentimos isso. Todos nós sentimos, sabe? Parece que Deus está em silêncio. Agora, isso é falta de interpretação. Na verdade, Deus não está em silêncio, porque o silêncio é uma voz. No Salmos capítulo 13, olha o que Davi em outro salmo questiona. Até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? Davi, ele expressa a sua angústia e busca aqui uma resposta da parte de Deus. Então você tem que entender que não é só você que sente isso. Todos nós sentimos. Agora, interpretar que o silêncio é uma voz para a gente. O silêncio é uma voz. É uma voz que está falando. E às vezes mais alto do que a voz audível. Aí você diz, como isso? Interprete o silêncio como Deus falando com você. Coisas muito pontuais e muito específicas dentro do teu coração. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui. O silêncio de Deus revela muita coisa. O silêncio, ele sempre vai gerar uma autorreflexão, ele vai gerar uma busca. O silêncio é o sinalizador de algo que Deus está fazendo. É o sinalizador de algo que Deus está fazendo. Agora, como eu falei ontem, se você estiver alinhado com Deus, esse silêncio ele significa que Deus está trabalhando em algo. Agora, se você estiver desalinhado com Deus, alinhe-se totalmente para que Deus ele fale com você. Porque o silêncio de Deus pode vir na nossa vida por coisas que Deus está trabalhando, como eu disse, e eu dividi em 2 partes, falando tanto na oração da manhã quanto na oração da noite de ontem. Se você não assistiu, assista, certo?
mas ela também pode estar falando de algo que está desalinhado em você. Algo que está desalinhado em você. E se algo estiver desalinhado em você, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai revelar isso para você. É por isso que o silêncio tem que ser interpretado, até para você orar. Não, eu estou buscando a Deus, eu estou obedecendo a Deus, então continue. Continue porque Deus está trabalhando em algo. Agora, eu estou desalinhado, eu estou desobedecendo a Deus em algo, eu abri uma brecha na minha vida, bem? Então você sabe o porquê do silêncio. O silêncio é um sinalizador, como eu disse. O silêncio de Deus também é a preparação para o próximo nível. Deus muitas vezes permite temporadas de silêncio na nossa vida para que a gente dependa mais dele, para que a gente confie que ele está trabalhando e nesse interim que você está passando por essa temporada, cresça espiritualmente. Aumente suas orações, aumente sua busca, aumente seu jejum, aumente, o seu conhecimento da palavra de Deus, aumente suas conexões. Faça mais. Por quê? Porque Deus também está esperando uma maturidade da sua parte para entrar no próximo nível. O silêncio de Deus vai sempre nos preparar. E há coisas, muitas vezes, que Deus está suspendendo na nossa vida por um motivo. Ele não está tirando do nosso caminho, Ele está suspendendo. Por quê? Porque você não chegou na estatura que Ele está esperando você chegar. Algumas pessoas não estão experimentando um grande crescimento, uma aceleração, um romper na sua vida, porque elas não chegaram na estatura que Deus quer elas. Aí você pergunta, que estatura é essa? Bem, às vezes a estatura de humildade, de quebrantamento, de dependência, de responsabilidade. Por que Deus não entrega coisa para a criança? Porque ela não tem responsabilidade com aquilo que está nas mãos dela. O nosso Deus é nosso Pai Celestial também. Você tem que ver Deus como seu Pai Celestial. Então, a gente declara Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Sim, todas as coisas estão cooperando para o meu bem, desde que eu esteja no centro da vontade de Deus. Então, tem coisas que às vezes a gente diz, mas não compreende totalmente. E você tem que compreender, as coisas vão cooperar se eu estiver em Deus, se eu estiver no centro da vontade de Deus na minha vida. E algumas coisas você tem que entender. Deus muitas vezes está suspendendo algumas coisas na nossa vida porque estamos nos relacionando errado com algumas pessoas. Ou estamos aceitando alguns relacionamentos que Deus está vendo aquilo mais como uma trava na nossa vida do que uma bênção. Então tudo isso a gente tem que perceber. Eu acredito muito que nós temos que ter uma leitura correta das coisas que estão ao nosso redor. Se depois que você se conectou com uma pessoa, a sua vida começou a andar para trás, então o problema está nesse relacionamento. Então relacionamentos errados trazem também o silêncio de Deus. Abraão e Ló, eu sempre uso esse exemplo. Deus só foi falar novamente com Abraão depois que Ló saiu totalmente da vida dele. Ou seja, relacionamentos errados podem travar certas bênçãos na sua vida. A segunda coisa, direções erradas. Não basta eu ter velocidade, eu tenho que estar na direção certa. Você pode ter, um carro esportivo, um carro veloz nas suas mãos, só que se você tomar o caminho errado ao seu destino, para o seu destino, mesmo que você tenha um carro e tenha combustível e tenha capacidade de chegar onde você deveria chegar, você não chega. Por quê? Porque você tomou a estrada errada. Você pegou um caminho errado, você tem que recalcular a rota. Você tem que voltar para o caminho que Deus tem para a sua vida. Então, direções erradas trazem o silêncio de Deus para a nossa vida também. Direções erradas. Deus precisou me levar para Santa Maria para corrigir uma rota dentro do meu coração. Porque o que eu queria como homem, como pessoa natural? Eu queria voltar para o sul do Brasil. E Deus disse para mim
que o que Ele tinha para fazer na minha vida, lá em São Paulo, e através da minha família e também com os projetos que Ele tem colocado nas minhas mãos, Ele me queria inteiro dentro do propósito, dentro do destino. Às vezes Deus tem que levar você para um lugar, para tirar as raízes que estavam no seu coração, para que você esteja pleno no seu propósito. Então, direções erradas na nossa vida podem comprometer, sim, as próximas instruções de Deus na nossa vida. O orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse silêncio de Deus aí para você pode ser fruto do orgulho. Você não quer mais obedecer a Deus. Você quer construir a sua vida, viver a sua vida, fazer as coisas do seu jeito. O orgulho derruba o homem. O orgulho derruba o homem. O orgulho impede o homem de entrar aonde Deus está preparando e Deus está reservando para que o homem entre. Então, tire essas coisas do seu coração. Resistir uma mudança também é ficar paralisado. E isso é muito importante. O silêncio pode estar vindo na sua vida porque você está resistindo a uma mudança. Deus está falando com você, já lhe deu todos os sinais, já mandou profeta, já te deu sonhos, falou com você, mas você está resistindo a uma mudança. E isso está trazendo uma estação de silêncio de Deus para a sua vida. Por quê? Porque já foi lhe dada uma instrução. E você quer uma nova instrução. E isso não funciona com Deus. Sabe? Jogar braço com Deus, tentar vencer, apostar mais alto. Com Deus você nunca vai ter vitória assim. Você precisa se render à vontade de Deus. E quando você se rende à vontade de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para te obedecer, você vai ver que vai liberar uma nova estação. E essa nova estação vai vir com palavra de Deus para você. Vai vir com uma profecia, vai vir por meio de um sonho, vai vir por meio, sabe, de uma alegria dentro do seu ser, vai vir por meio de uma paz. Deus vai comunicar a vontade dele dentro do seu coração, dentro do seu coração. Então hoje, inclusive, eu tenho feito essa oração quase que diária. Eu digo, Senhor, eu estou rendido a Ti. Tudo que eu quero é Te obedecer. Na minha vida eu sei que o segredo para você viver o extraordinário está em você obedecer às instruções de Deus para a sua vida. Amém? Então, eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Eu sei que essa palavra está sendo profética para alguém. Essa palavra está sendo profética para alguém. Deus está avisando de algo. Deus está alertando você de algo. E se você sabe render o seu coração a Deus, então você vai poder ter uma nova estação. Nós não podemos deixar com que nada venha manter os nossos ouvidos longe da voz de Deus. Nada. Deus, assim como Deus vinha todos os dias para falar com Adão e Eva, a Bíblia diz na viração do dia, Deus vinha para falar com eles. Essa comunhão foi restabelecida por Jesus. Eu posso ouvir Deus todos os dias. Eu posso ouvir a direção de Deus todos os dias na minha vida, até através do silêncio. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir uma gentileza para você, que você compartilhe essa oração agora com 7 pessoas pelo menos. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe, mande para eles. Tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente e poderosamente. Salmos 91, quero compartilhar essa palavra com você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Escreve aqui nos comentários, enquanto eu declaro o Salmos 91, estou firme. Amém? Essa frase profética, cada oração, cada propósito que eu entrar, nós vamos ter uma frase profética. E a frase profética dessa campanha da injustiça de Deus que nós estamos fazendo é a frase estou firme, com os meus pés na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então escreve aí, estou firme, glória a Deus.
Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei com longura de dias. Fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Eu creio que Deus está agindo aqui. E mais uma vez, receba essa palavra profética que eu liberei nessa oração. Hoje é um dia de conclusões. Hoje é um dia onde pessoas vão tomar decisões muito importantes. E o Espírito do Senhor vai lhe dirigir, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar graça para você decidir certo. Amém? O Senhor me falou nessa oração. Tem muitas decisões que serão tomadas no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, graças te dou. Apresento a Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, nesse propósito junto comigo. Clamamos pela justiça de Deus. O Senhor é a nossa justiça. O juiz de toda a terra está aqui nos ouvindo. É por meio de Jesus que chegamos ao Pai e pedimos justiça em nossas portas. Tudo aquilo que foi tirado de nós, o que foi roubado, o que foi desviado, o que pertencia a nós, nós oramos para que venha e que haja uma restituição total e completa. Oramos em nome de Jesus Cristo por uma liberação do céu. Pedimos favor de Deus sobre a nossa vida. Tudo aquilo que foi roubado dos nossos filhos, tudo aquilo que foi roubado até mesmo do nosso tempo que foi roubado, energia que foi roubada, saúde que foi roubada. Nós oramos por uma restituição. Não sabemos como isso pode acontecer, mas sabemos que Tu és Deus poderoso. Da mesma maneira que restituiu na vida de José, o Senhor tem o poder de restituir na nossa vida. Oramos para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa. Apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui. Leva embora, Pai, a ansiedade, a depressão, a preocupação e traga paz para dentro dessa pessoa, traga alegria, fortaleça a vida dela. No nome de Jesus, todo tipo de ataque que ela tem enfrentado, da família, de pessoas próximas, ataques espirituais até mesmo no trabalho, eu oro para que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Nós dizemos a todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo programado contra a nossa vida, ou até mesmo pessoas que o inimigo tem incitado contra a nossa vida, não terá poder sobre nós. Estamos guardados pelo sangue de Jesus Cristo e que toda arma forjada, todo laço do passarinheiro, todo dardo enviado seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos toda obra de maldade, toda obra de inveja, toda obra de injustiça e declaramos o Senhor, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na angústia, está conosco. Sim, a presença de Deus está conosco e que o Senhor dê sabedoria a cada pessoa que vai tomar decisões importantes hoje. Senhor, que tudo seja dirigido por Ti. E te pedimos, não, Senhor, não permita que venhamos nos desviar do Teu propósito. Amamos Tua vontade, amamos o Teu propósito, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Que Deus te guarde. Amém? Que Deus guarde a tua vida, Deus guarde a tua saúde. Em nome de Jesus, 9 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais.